Podcast Humanizando. Primeiro episódio, História. A transição da Idade Média para o Renascimento foi um período de grande transformação na história da humanidade durante a Idade Média. A Europa passou por sérias mudanças culturais, sociais, que levaram à ascensão do pensamento crítico e da ciência. Também foi marcado pela transição da Idade Média para a Idade Moderna, trazendo inovações em áreas como arte, ciência, filosofia e literatura. As relações de suzerania e vassalagem, comuns do feudalismo durante a Idade Média, foram compromissos de fidelidade entre nobres originadas a partir da doação de terras. Quando o nobre doava as terras a outro, o que doou se torna suzerano e o que recebeu, vassalo. A filosofia medieval é a produção filosófica que ocorreu na Idade Média na Europa. Ela é principalmente caracterizada pela predominância de valores religiosos, haja vista a grande influência da Igreja Católica no período, mas havendo a tentativas de conciliá-los com a razão. O humanismo, um movimento cultural e intelectual que floresceu durante o Renascimento, passou por várias transformações e diferenças ao longo do tempo e em diferentes contextos. Aqui estão algumas das principais diferenças que surgiram no humanismo. O humanismo clássico, que emergiu no Renascimento, focava na redescoberta dos textos e valores da antiguidade clássica, como a Grécia e Roma, por exemplo. Valorizava a razão, a ética, a beleza e a educação. Logo, no humanismo moderno, que começou a se desenvolver a partir do século XIX, incorpora uma perspectiva mais ampla e crítica, muitas vezes abordando questões sociais e políticas e enfatizando a dignidade humana, os direitos individuais e a ciência. O humanismo teve grande impacto nas artes, na literatura e na filosofia. Um dos principais artistas humanistas desse período incluem Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael, Albert Dürer, Botticelli, Tiziano, Erasmo, dentre outros. Esses artistas e pensadores ajudaram a moldar os ideais do humanismo, enfatizando tanto a importância do ser humano quanto a beleza, a razão, a criatividade, etc. Podcast Humanizando. Segundo episódio, Filosofia. Sejam muito bem-vindos de novo ao podcast Humanizando. E eu sou o professor Daniel, formado em Harvard, em Filosofia e História. E estou aqui com o ilustre professor Lucão, da USP, para dissertar sobre o pensamento filosófico cristão da Idade Média em geral para vocês aprenderem. Utilizarei como fonte o livro Iniciação da História da Filosofia, por Danilos Marcondes, disponível em PDF para todos lerem. A filosofia cristã medieval tem duas fases, a patrística e a escolástica. A patrística, que foi a primeira, visava defender e consolidar a fé cristã com uma de duas vertentes. A vertente da união da filosofia grega pagã com o cristianismo, a mais relevante, defendida por pensadores como Justino, e a vertente de homens como Tertuliano, que rejeitavam a filosofia pagã totalmente. De qualquer maneira, a maioria das doutrinas do pensamento cristão foi desenvolvida durante o período patrístico, quando os padres, considerados pais da Igreja Católica, foram responsáveis por formular os fundamentos de todo o pensamento cristão que daria origem ao que conhecemos como hoje a Igreja Católica Apostólica Romana. Todos os períodos foram influenciados enormemente pelas obras gregas dos antigos filósofos, com a Igreja, através de mosteiros e escolas, e árabes, copiando e traduzindo os textos originais, assim os preservando. A escolástica foi principalmente influenciada pelo aristotelismo,
utilizando um sistema de pensamento racional e a dialética para ampliar os conhecimentos e resolver as questões da fé. Passo agora minha fala para Lucão. A filosofia de Santo Agostinho do período medieval teve grande influência das ideias de Platão. Podemos citar a influência a partir da relação do maniqueísmo com o neoplatonismo, que pode ser descrevido da seguinte maneira. O conceito de mundo inteligível e mundo sensível é associado ao bem e o mal. Como, por exemplo, temos o mundo bom e o mundo pecaminoso. E é um bom exemplo da relação de razão e fé durante o período medieval. A relação entre razão e fé teve bastante discussões durante o período medieval da filosofia. Porém, pode se resumir a partir de diversas conclusões de Santo Agostinho e principalmente São Tomás de Aquino, a razão e fé são complementares. E isso foi reforçado durante o período da escolástica, durante as universidades, quando tiveram que estudar e decorar. Podcast Humanizando, terceiro episódio, Sociologia. Entendo por física social a sociologia, a ciência que tem por objetivo próprio o estudo dos fenômenos sociais, segundo o mesmo espírito com que são considerados fenômenos astronômicos, físicos, químicos, fisiológicos. Isto é, submetidos a leis invariáveis, cuja descoberta é o objetivo de suas pesquisas. Na visão de Max Weber, a função do sociólogo é compreender o sentido das camadas das ações sociais e fazê-lo é encontrar os nexos causais que as determinam. Entende-se que as ações imitativas, nas quais não se confere um sentido para o agir, não são ditas ações sociais, mas o objeto da sociologia é uma realidade infinita e para analisar é preciso construir tipos ideais que não existem de fato, mas que norteiam a referida análise. Os tipos de ideais servem como modelos e a partir deles a citada infinidade pode ser resumida em 4 ações fundamentais, a saber: A ação social da sociologia de Weber é constituída por 4 tipos. Temos a ação racional, sendo racional de valores, quando é motivada por valores e ideais pessoais, não precisa ser prático. Temos a racional com relação a fins ou finalidade, quando a ação é motivada para alcançar algum objetivo de maneira eficiente. Por exemplo, nós aprendemos na escola para podermos trabalhar no futuro. Aí depois temos a ação tradicional, quando a ação é motivada por costumes ou cultura passada por gerações. E temos a ação afetiva ou emocional, quando ela é motivada por emoções como ódio, amor, vergonha, etc. A teoria da dominação, proposta pelo sociólogo alemão Max Weber, explica como um indivíduo ou comunidade consegue exercer poder ou autoridade sobre o outro. A dominação ou autoridade é dividida por 3 tipos. A dominação legal é como o poder é exercido de acordo com regras estabelecidas de maneira impessoal e objetiva. Por exemplo, o governo exerce dominação sobre os governados, poder da população. A dominação carismática é quando o poder é exercido por seguidores por causa do carisma. Por exemplo, um líder carismático exerce autoridade sobre seus seguidores. E agora, a dominação tradicional é quando um poder é exercido sobre outro por causa de crenças e valores passados de geração em geração. Como podemos dar exemplo, tipo tribos indígenas, por exemplo.
Temos o líder indígena exercendo poder sobre o restante. Podcast Humanizando. Quarto e último episódio, ensino religioso. O conceito de morte é um tema igualmente complexo e multifacetado. Aqui estão algumas perspectivas sobre a morte. Do ponto de vista biológico, a morte é defendida como um fim das funções vitais de um organismo. A filosofia explora a morte de várias maneiras, levando questões sobre o significado da vida e o que acontece após a morte. A morte é entendida e ritualizada de maneiras diferentes em várias culturas. Em muitas tradições religiosas e espirituais, a morte é vista como uma transição para outra forma de existência. A morte e a perda têm um impacto significativo na saúde mental e emocional dos indivíduos. Essas diversas abordagens ao conceito de morte mostram que, assim como a vida, a morte é um tema que provoca reflexão profunda e que é influenciado por uma variedade de fatores culturais, emocionais e filosóficos. De acordo com a fé cristã, devemos viver nosso último dia de vida, assim como viveríamos qualquer outro, com amor, gratidão e confiança em Deus. Cristo nos ensina a sempre estarmos prontos, como quem não sabe o dia nem a hora da morte. Isso significa viver cada momento com propósito, perdoando, amando o próximo e buscando a paz interior que vem da fé. No último dia de vida, seríamos chamados a refletir sobre nossas ações, confiando na misericórdia de Deus, entregando nossas preocupações a Ele. Seria um dia de reconciliação, de reconectar-se com Ele, através da oração, do perdão e da aceitação de sua vontade. Ao invés do temor, o cristão é convidado a acolher a morte como uma passagem para a vida eterna, abraçando a fé de que Cristo nos conduz à plenitude de sua presença. A melhor forma de viver o último dia seria com serenidade, sabendo que a vida aqui é uma preparação para o encontro definitivo com Deus. Esta certeza deveria moldar não apenas o último dia, mas todos os dias de nossa existência. Muito obrigado, até mais.